Hoje eu não vim apenas te contar uma história. Eu vim falar com a parte mais profunda da sua mente. Porque talvez você esteja cansado, talvez esteja em dúvida, talvez já tenha pensado em desistir. Mas existe algo dentro de você que ainda não morreu. Algo que ainda acredita que a sua vida pode mudar. E é exatamente para essa parte de você que essa mensagem foi criada. Hoje você vai entender que o sucesso não começa no mundo exterior. Ele começa dentro da sua mente, nas suas decisões silenciosas, nas suas batalhas invisíveis e na forma como você decide se levantar todos os dias, mesmo quando ninguém acredita em você. E antes de continuar, eu preciso te pedir 3 coisas simples, mas importantes. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente de onde você está assistindo esse vídeo, porque isso não é só um vídeo, é um ponto de virada para quem decide não desistir da própria vida. Respira fundo, porque daqui para frente você pode nunca mais enxergar sua jornada da mesma forma. Eu me lembro de um homem que chegou até mim em silêncio, com os olhos carregados de dúvidas e promessas quebradas. Ele não falava como alguém derrotado, mas também não caminhava como alguém vencedor. Era como se sua vida estivesse parada entre 2 mundos, o do medo e o da possibilidade. E foi ali, naquele instante, que eu compreendi uma das maiores verdades da existência humana. Não é o mundo que muda primeiro, é a mente. Ele me perguntou com a voz baixa: Napoleão, por que algumas pessoas conseguem e outras não? Eu respondi sem hesitar: porque tudo começa com uma decisão. Não uma decisão comum, mas aquela decisão silenciosa, profunda e irreversível, a decisão de nunca mais duvidar de si mesmo. E então eu perguntei a ele algo que mudou o rumo daquela conversa. E se hoje fosse o dia em que você decide abandonar a versão fraca de quem você acredita ser? E se todo o seu futuro já estivesse esperando pela coragem que você ainda não usou? Ele ficou em silêncio. Porque certas perguntas não pedem resposta, pedem transformação. Naquele momento, eu disse a ele o que eu aprendi observando os maiores vencedores da história. O ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Não desejo fraco, não desejo de palavras, mas o desejo que queima por dentro, que não aceita mais desculpas, que não negocia com o fracasso. Ele repetiu comigo, quase como um juramento: eu sou capaz de construir a vida que imagino. E naquele instante, algo mudou no olhar dele. Porque quando um homem decide de verdade, o universo não discute, ele responde. E eu disse por fim: deseje com força, decida com firmeza, e a vida começará a se reorganizar ao seu favor. Depois daquela primeira decisão, o homem acreditou que tudo mudaria de forma imediata. Ele pensou que, por ter decidido internamente, o mundo externo começaria a se reorganizar instantaneamente. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que veio depois foi o confronto mais difícil de todos, o confronto com a própria mente. Eu observei ele durante dias. Ele acordava com entusiasmo, mas esse entusiasmo era frágil. Bastava uma dificuldade pequena para que ele voltasse aos velhos padrões de pensamento. Bastava uma crítica, uma rejeição ou um fracasso simples para que ele começasse a duvidar novamente. Foi então que eu entendi que a verdadeira batalha não acontece fora do homem, mas dentro dele. Eu o chamei e disse com firmeza: o mundo não está te testando. É a sua mente que ainda não aprendeu a obedecer a você. Ele não compreendeu de imediato. Então eu fui mais profundo. Expliquei que a mente humana funciona como um território que precisa ser governado. Se você não assume o controle, outras forças assumem por você. Medo, insegurança, passado, opiniões externas e memórias de fracassos antigos. E foi ali que fiz uma pergunta que o deixou inquieto. Quem está governando a sua mente neste exato momento? Você ou suas dúvidas?
Ele ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era diferente. Não era vazio, era reflexão. Eu continuei. Você precisa entender que pensamentos não são inocentes. Eles constroem direção. Cada pensamento repetido cria um caminho, e cada caminho repetido cria destino. Se você pensa como alguém pequeno, você se comporta como alguém limitado. Se você pensa como alguém fraco, suas ações serão fracas, mesmo que seu potencial seja grande. Foi nesse ponto que introduzi a ele uma verdade que mudou completamente sua percepção. O sucesso não começa quando você vence o mundo. O sucesso começa quando você domina a sua própria mente. Ele começou a perceber que o maior inimigo não era o ambiente, nem a falta de oportunidades, nem as circunstâncias. O maior inimigo era a falta de controle interno. Então eu o desafiei diretamente. E se o seu problema não for falta de capacidade, mas excesso de pensamentos que te sabotam todos os dias? Ele começou a caminhar sozinho naquele dia. E pela primeira vez, não estava apenas andando. Estava lutando internamente. Eu o observei de longe. Ele falava sozinho, repetia afirmações, tentava se convencer de algo novo. Mas ainda havia resistência. Ainda havia uma parte dele que insistia em puxá-lo para trás. E eu sabia, isso era normal. Porque toda transformação real começa com conflito interno. Naquela noite ele voltou e me disse algo simples. Eu não consigo controlar meus pensamentos o tempo todo. E eu respondi, você não precisa controlar todos os pensamentos. Você precisa escolher quais pensamentos você alimenta. Esse é o segredo que separa os vencedores dos perdedores. Então, eu o deixei com outra pergunta que ecoou profundamente dentro dele. Você está alimentando a versão de si mesmo que deseja se tornar, ou a versão que você precisa abandonar? Nos dias seguintes, o homem começou a perceber algo ainda mais desconfortável do que a dúvida. Ele percebeu a própria tendência de adiar tudo. Não era apenas falta de força de vontade, era algo mais profundo. Era um padrão invisível que o fazia pensar demais, planejar demais e agir de menos. Ele dizia que estava se preparando, mas na verdade estava esperando sentir-se pronto. E eu, observando sua jornada, compreendi mais uma vez um princípio que separa aqueles que realizam daqueles que apenas sonham. A ilusão do momento perfeito. Eu o encontrei sentado sozinho, olhando para o chão, como se estivesse preso dentro da própria mente, e perguntei diretamente, você está vivendo ou apenas esperando a vida começar? Ele me respondeu com sinceridade, eu sinto que ainda não estou pronto. Foi nesse instante que eu precisei ser mais firme com ele. Expliquei que a sensação de não estar pronto é uma das maiores mentiras que a mente cria para manter o homem parado. Ela não protege, ela paralisa. E então eu disse algo que o atingiu profundamente. O homem nunca se sente pronto. Ele se torna pronto através da ação. Ele me olhou confuso, como se aquilo fosse contraditório com tudo o que ele acreditava. Então eu continuei. Expliquei que o medo raramente se apresenta como medo. Ele se disfarça de prudência, de planejamento excessivo, de busca por mais conhecimento antes de agir. Mas no fundo, ele é sempre o mesmo. O medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo de não ser suficiente. E foi aí que fiz uma pergunta que o deixou inquieto por dentro. Quantas oportunidades você já perdeu enquanto tentava se sentir preparado? Ele não respondeu, porque a resposta era dolorosa. Eu então o levei a refletir sobre um ponto essencial da filosofia que sempre ensinei. A ação é a única prova real do desejo. Você pode dizer que quer mudar sua vida, mas se não age, isso é apenas ilusão mental. O desejo verdadeiro não espera condições perfeitas. Ele cria movimento mesmo na incerteza. Foi nesse momento que ele começou a compreender algo novo sobre si mesmo. Ele não era incapaz. Ele era condicionado. Condicionado a esperar a aprovação. Condicionado a evitar erros.
condicionado a não arriscar. E todo esse condicionamento estava mascarado como cautela. Mas eu deixei claro para ele: a vida não recompensa cautela excessiva. A vida recompensa movimento. Naquela semana, eu o desafiei a fazer algo simples, mas desconfortável. Agir imediatamente em algo que ele vinha adiando há meses. Ele resistiu no início. Disse que ainda precisava pensar mais, que precisava planejar melhor, que precisava ter certeza. E eu respondi com calma, mas com firmeza: você nunca terá certeza antes de agir. A certeza nasce depois da ação. Foi um choque para ele, porque até aquele momento ele acreditava que a certeza era um pré-requisito. Mas, na verdade, ela é uma consequência. No dia seguinte, ele finalmente agiu. Não foi perfeito, não foi completo, não foi confortável, mas foi real. E quando ele voltou para me contar, havia algo diferente no olhar dele. Não era ainda confiança total, mas era algo muito mais importante: movimento iniciado. E eu disse a ele: agora você começou a quebrar a prisão invisível que te mantinha parado. Mas eu também o avisei: uma única ação não muda uma vida. Ela apenas abre a porta. E atrás dessa porta existe um caminho longo, onde você terá que enfrentar não apenas o medo de começar, mas o medo de continuar. E então deixei uma última pergunta ecoando na mente dele: se você já sabe o que precisa fazer, por que ainda está esperando? Depois daquele primeiro passo, algo mudou na postura do homem. Ele já não era exatamente o mesmo de antes, mas ainda não era de fato alguém transformado. Ele havia experimentado o movimento, mas ainda não havia aprendido a sustentá-lo. E isso é algo que poucos compreendem. Começar é fácil comparado ao desafio de continuar quando a motivação desaparece. Foi nessa fase que ele voltou a mim com uma expressão diferente. Não era mais apenas dúvida, era frustração. Ele me disse: eu pensei que depois de agir tudo ficaria mais fácil, mas parece que ficou ainda mais difícil. Eu olhei para ele com calma e respondi: o problema não é que ficou mais difícil, o problema é que agora você está vendo o que antes evitava enxergar. Ele não entendeu de imediato, então eu continuei. Expliquei que o medo não desaparece quando você decide mudar sua vida. Na verdade, ele se intensifica no início, porque ele percebe que está perdendo controle sobre você. O medo não é um inimigo externo, ele é um mecanismo interno que se alimenta da inércia. E quando você começa a se mover, ele entra em estado de alerta. Foi então que fiz uma pergunta que o deixou pensativo por longos minutos. O que você chama de medo é realmente perigo ou apenas desconforto com o desconhecido? Ele não respondeu, porque pela primeira vez ele começou a perceber que a maior parte dos seus medos nunca foi real. Eles eram antecipações, projeções, histórias criadas pela mente para evitar dor. Eu então o levei a um ponto ainda mais profundo da compreensão. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é ação, apesar do medo. Essa frase não era apenas uma ideia para ele. Era um choque de realidade. Ele sempre acreditou que pessoas corajosas não sentiam medo. Mas agora, ele estava entendendo que todos sentem. A diferença é o que fazem com isso. E eu continuei: se você esperar o medo desaparecer, você nunca vai agir, porque o medo não desaparece, ele é controlado. Naquele momento, ele começou a observar sua própria vida com mais clareza. Ele percebeu quantas vezes deixou de tentar, quantas vezes desistiu antes mesmo de começar, quantas oportunidades ele perdeu não por falta de capacidade, mas por excesso de imaginação negativa. Eu perguntei novamente: quantas das suas limitações existem fora da sua mente e quantas foram criadas dentro dela? Essa pergunta o desestabilizou profundamente, porque ele percebeu que carregava correntes invisíveis que nunca existiram fora dele.
Naquela noite, ele caminhou sozinho novamente, mas dessa vez algo era diferente. Ele não estava tentando se convencer de que não tinha medo. Ele estava aprendendo a caminhar com o medo presente, sem permitir que ele tomasse decisões por ele. Foi nesse ponto que ele começou a compreender uma verdade essencial. A vida não exige ausência de medo. A vida exige domínio sobre ele. No dia seguinte, ele voltou com uma energia mais firme, embora ainda instável. Ele disse: "Eu percebi que o medo não vai embora, mas eu posso escolher não obedecê-lo." Eu confirmei com um simples olhar. E então acrescentei: "Esse é o início da verdadeira liberdade mental." Mas ainda havia algo a ser entendido, porque dominar o medo é apenas o começo. O próximo desafio seria ainda mais profundo: dominar a mente que cria justificativas. E antes que ele saísse, deixei uma última reflexão. Se você já sabe que o medo não é real, por que ainda permite que ele escreva sua história? Depois que ele começou a entender o medo, eu percebi algo importante. Ele estava ficando mais consciente, mas ainda não estava consistente. E consciência sem consistência é apenas conhecimento sem transformação. Ele tinha dias de forte determinação, onde parecia decidido a mudar tudo. Mas também tinha dias de recaída, onde voltava aos antigos hábitos, às velhas justificativas e ao comportamento automático de sempre. Foi nesse período que ele me procurou novamente, visivelmente cansado. Ele disse: "Eu começo bem, mas não consigo manter. Parece que algo me puxa de volta." Eu olhei para ele com seriedade e respondi: "O que te puxa de volta não é algo externo. É a falta de disciplina interna." Ele ficou em silêncio, e então eu continuei. Expliquei que a disciplina é a ponte entre intenção e realização. Sem disciplina, o desejo não passa de emoção momentânea. Com disciplina, o desejo se transforma em destino construído. E então fiz uma pergunta direta: você quer uma mudança temporária ou uma transformação permanente? Ele hesitou antes de responder. Eu quero mudar de verdade. Então, eu fui mais profundo. Disse a ele que todo homem deseja resultados, mas poucos aceitam o processo. E o processo exige repetição, constância e desconforto contínuo. A disciplina não é algo que você sente vontade de fazer. Disciplina é algo que você decide fazer mesmo sem vontade. E foi aí que ele começou a compreender o verdadeiro peso da transformação. Eu o levei a refletir sobre sua rotina. Quantas vezes ele acordava sem propósito claro? Quantas vezes ele desperdiçava horas em distrações? Quantas vezes ele dizia: "Só hoje não importa"? E eu perguntei: se você repetir o "só hoje" por um ano inteiro, onde você vai parar? Essa pergunta o fez baixar a cabeça, porque ele percebeu que a vida dele não estava sendo destruída por grandes erros, mas por pequenas permissões repetidas diariamente. Foi nesse momento que ele entendeu algo fundamental: a vida não muda de repente. Ela muda pela repetição de pequenas decisões. Eu então o desafiei a criar uma nova estrutura diária, não baseada em motivação, mas em compromisso. Ele resistiu no início, dizendo que isso parecia rígido demais, pesado demais, difícil demais de manter. E eu respondi: tudo o que vale a pena exige estrutura, e tudo o que é estruturado exige disciplina. Ele começou a tentar. Nos primeiros dias falhou algumas vezes, voltou a velhos hábitos, sentiu frustração, quis desistir. Mas algo diferente começou a acontecer. Ele não desistia mais totalmente, ele voltava. E isso, para mim, era um sinal muito mais importante do que perfeição, porque o verdadeiro progresso não é nunca cair, é sempre levantar mais rápido. Eu o observei durante esse processo e disse a ele: você não está falhando, você está sendo treinado. Ele começou a entender que cada dia era uma repetição de escolha entre duas versões de si mesmo.
a versão disciplinada e a versão automática. E cada escolha fortalecia uma delas. Então fiz a pergunta mais importante daquele estágio: qual versão de você está ficando mais forte todos os dias? Ele não respondeu imediatamente, porque agora ele entendia que essa resposta não era teórica, era prática, era diária, era construída em silêncio. Naquele ponto, ele começou a mudar não apenas ações isoladas, mas o ritmo da própria vida. E eu concluí: a disciplina não te prende, ela te liberta da escravidão dos impulsos. Mas ainda havia um desafio maior vindo pela frente, porque depois de dominar o medo e começar a construir disciplina, ele ainda teria que enfrentar o maior inimigo de todos: a própria identidade antiga tentando sobreviver. E antes de ele sair, eu disse: você não está lutando contra o tempo, está lutando contra o homem que você foi até agora. Depois que a disciplina começou a se instalar na vida dele, algo curioso aconteceu. Ele não estava mais no mesmo lugar de antes, mas também ainda não tinha chegado onde queria. Era como se ele estivesse entre duas versões de si mesmo, vivendo um conflito silencioso todos os dias. A versão antiga dele ainda falava alto dentro da mente. Era a voz que dizia para descansar mais um pouco, para evitar riscos, para não exagerar, para não se expor demais, para não tentar tanto. Essa voz parecia confortável, familiar, segura, mas era exatamente ela que o mantinha pequeno. A nova versão dele já existia, mas ainda não tinha força suficiente para dominar completamente o comportamento diário. Foi nesse estágio que ele voltou até mim com uma expressão mais séria do que antes. Não havia mais ingenuidade no olhar dele. Agora havia conflito, ele disse. Eu sinto que estou mudando, mas ao mesmo tempo sinto que estou me perdendo. Eu olhei para ele com calma e respondi: você não está se perdendo. Você está se libertando daquilo que você acreditava ser. Ele não entendeu imediatamente, então continuei. Expliquei que toda transformação real exige a morte de uma identidade antiga. E isso não é poético, é psicológico. O homem que você foi durante anos não desaparece sem resistência. Ele luta para continuar existindo. E essa luta interna cria confusão, insegurança e sensação de instabilidade. Foi então que fiz uma pergunta que o fez ficar em silêncio profundo. Você quer manter a sua identidade antiga ou construir a pessoa que você sabe que pode ser? Ele não respondeu, porque ele percebeu que não dava mais para viver os dois ao mesmo tempo. Eu continuei. Disse a ele que a identidade não é algo fixo. Ela é construída diariamente através de hábitos, decisões e crenças repetidas. E por isso, mudar de vida exige mudar de identidade primeiro. Enquanto ele continuar se vendo como alguém limitado, ele vai agir como alguém limitado, mesmo tentando fazer coisas diferentes. E foi nesse ponto que ele começou a compreender algo profundo. O problema nunca foi o que ele fazia. O problema era quem ele acreditava ser. Eu então o levei a refletir sobre sua própria história. Quantas vezes ele se definiu por fracassos passados? Quantas vezes ele usou experiências antigas como justificativa para não tentar de novo? Quantas vezes ele repetiu para si mesmo: eu sou assim mesmo? E eu perguntei diretamente: quem te ensinou que você não pode mudar? E por que você ainda acredita nisso? Essa pergunta atingiu algo dentro dele. Ele ficou em silêncio por muito tempo, porque começou a perceber que grande parte das limitações dele não eram reais, mas aprendidas. Eu então expliquei algo essencial. A mente humana protege a identidade antiga porque ela confunde familiaridade com segurança. Mesmo quando essa identidade é fraca, limitada e improdutiva, ela ainda parece segura porque é conhecida. Mas crescimento nunca é confortável. E foi aí que ele começou a sentir o verdadeiro peso da mudança. Ele me disse:
Parece que tudo dentro de mim resiste quando eu tento mudar. E eu respondi: sim, porque você não está apenas mudando hábitos. Você está desafiando a sua própria programação mental. Naquela semana, ele começou a observar algo novo. Sempre que tentava agir diferente, surgia uma força interna tentando puxá-lo de volta ao padrão antigo. Era automático, quase invisível, mas constante. Ele percebeu que não bastava querer mudar. Era preciso insistir contra a resistência interna. E eu o desafiei a fazer algo ainda mais profundo. Não apenas agir diferente, mas pensar diferente sobre quem ele era. Eu disse: você não se torna uma nova pessoa quando muda seus resultados. Você se torna uma nova pessoa quando muda sua autoimagem. Ele começou a repetir novas afirmações, mas não de forma superficial. Ele tentava sentir o significado delas. Tentava quebrar a narrativa antiga que vinha carregando há anos, mas ainda havia conflitos. Em alguns dias ele avançava muito, em outros ele recuava, e isso o frustrava profundamente. Ele me perguntou: por que não consigo me manter constante? E eu respondi: porque sua identidade antiga ainda está negociando com você todos os dias. Foi então que ele entendeu algo decisivo. Ou ele abandonava completamente a versão antiga de si mesmo, ou nunca conseguiria construir a nova. Não existe meio termo em transformação real. E naquela noite, ele caminhou sozinho por muito tempo, enfrentando não o mundo externo, mas o próprio interior. Ele percebeu que a batalha mais difícil não era contra o fracasso, mas contra o conforto do que ele sempre foi. E eu finalizei esse momento com uma verdade que ficou ecoando nele. Você não pode caminhar em direção ao sucesso carregando a identidade de quem foi treinado para falhar. Depois de semanas lutando contra a própria identidade antiga, algo começou a mudar no comportamento dele. Ele já não era tão facilmente dominado pelas desculpas de antes. Já havia uma resistência maior dentro dele contra os velhos padrões, mas ao mesmo tempo surgia um novo tipo de tensão. Ele estava começando a perceber o tamanho real do caminho que tinha escolhido. E isso trouxe medo de um tipo diferente. Não o medo de começar, mas o medo de continuar. Ele voltou até mim em um dia silencioso, com os olhos cansados, como se tivesse carregado o mundo nas costas, e disse: eu não sei se consigo chegar até o fim disso tudo. Parece grande demais para mim. Eu olhei para ele por alguns segundos e respondi com calma: o que parece grande demais hoje só parece assim porque você ainda não cresceu o suficiente para isso. Ele ficou em silêncio. E eu continuei. Expliquei que todo homem que decide mudar de vida chega em um ponto onde o caminho começa a exigir mais dele do que ele imaginava no início. Esse é o ponto onde muitos desistem. Não porque são fracos, mas porque não estavam preparados para a profundidade da transformação. Foi então que fiz uma pergunta direta: você quer uma vida comum que não te desafie ou uma vida extraordinária que vai te forçar a evoluir? Ele não respondeu imediatamente, porque ele já sabia que não podia escolher os dois. Eu então o levei a enxergar algo importante. O limite que ele estava sentindo não era real. Era um limite mental criado por experiências passadas, medos acumulados e falta de referência interna de força. E eu disse: o homem não descobre seus limites quando tenta algo fácil. Ele descobre seus limites quando insiste além do desconforto. Naquele dia, eu o desafiei a fazer algo que ele evitava há muito tempo: enfrentar uma situação que ele sempre fugiu. Não era algo simples para ele. Era algo que ativava inseguranças profundas, que expunha vulnerabilidades e que colocava sua autoconfiança à prova. Ele tentou resistir. Disse que talvez não fosse o momento. Disse que precisava se preparar mais. Disse que ainda não estava pronto.
E eu respondi com firmeza: você nunca estará pronto para aquilo que exige crescimento real. Você apenas decide enfrentar ou continuar vivendo limitado. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, não discutiu com a realidade. Ele foi. E naquele momento, ele não estava apenas indo resolver uma situação externa. Ele estava entrando em confronto direto com sua versão antiga. O caminho até lá foi tenso. Ele sentia o corpo reagir, a mente criar cenários, o medo tentando antecipar tudo que poderia dar errado. Mas ele continuou. E isso já era uma vitória. Quando ele voltou, não estava perfeito. Não estava completamente confiante. Mas estava diferente. Porque ele havia feito algo que antes parecia impossível para ele. Ele não recuou. Ele disse: eu senti medo o tempo todo, mas não parei. E eu respondi: isso não é ausência de medo, isso é domínio. Naquele momento, algo dentro dele começou a mudar de forma mais profunda. Ele não estava mais tentando ser alguém diferente. Ele estava começando a provar para si mesmo que já não era mais o mesmo homem de antes. E eu disse a ele: você não cresce quando se sente forte. Você cresce quando continua mesmo se sentindo fraco. Mas eu também o avisei. Esse era apenas um teste. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Porque agora ele já sabia agir sob medo. Mas ainda precisava aprender a manter a mente firme quando os resultados não fossem imediatos. E antes de ele sair, deixei uma última reflexão. Você já provou que consegue agir? Mas consegue continuar mesmo quando nada parece estar funcionando? Depois daquele avanço importante, ele voltou a mim com uma energia diferente. Havia orgulho no olhar, mas também havia uma expectativa perigosa. A expectativa de resultados imediatos. Ele acreditava, mesmo que inconscientemente, que depois de enfrentar o medo e agir apesar dele, a vida começaria a recompensá-lo rapidamente. Como se o universo tivesse uma espécie de dívida com ele. Mas a realidade não funcionou dessa forma. Os dias passaram e os resultados não vieram na velocidade que ele esperava. Algumas coisas melhoraram, mas não de forma visível o suficiente para satisfazer sua ansiedade. E isso começou a criar uma nova crise dentro dele. Ele me procurou novamente, e dessa vez sua voz carregava frustração. Ele disse: eu estou fazendo tudo certo, mas nada grande está acontecendo. Eu olhei para ele e respondi com calma: o erro não está no que você está fazendo. O erro está no que você espera sentir logo depois de fazer. Ele não entendeu imediatamente. Então, eu continuei. Expliquei que a mente humana tem um vício perigoso. O vício de recompensa imediata. Ela quer esforço hoje e resultado hoje. Mas a vida não funciona assim. A construção de um novo destino exige tempo invisível. E foi então que fiz uma pergunta que o desestabilizou. Você está comprometido com o processo ou apenas com o resultado? Ele ficou em silêncio, porque ele percebeu que, no fundo, estava começando a medir seu esforço pela velocidade das recompensas. Eu, então, o levei a uma compreensão mais profunda. Disse a ele que os maiores resultados da vida nunca aparecem primeiro no mundo externo. Eles se formam silenciosamente no interior, muito antes de se tornarem visíveis. E esse período invisível é o que separa os impacientes dos verdadeiros construtores de destino. Eu disse: tudo o que é grandioso passa por uma fase onde parece que nada está acontecendo. Naquela fase, ele começou a sentir algo perigoso, dúvida novamente. Não a dúvida de antes, que o impedia de começar, mas uma dúvida mais sofisticada, que surge depois que a pessoa já começou. Ele começou a se perguntar se estava no caminho certo, se tudo aquilo realmente funcionava, se ele não estava apenas perdendo tempo. E eu reconheci esse momento, porque é exatamente aqui que muitos homens desistem. Não porque não deram certo, mas porque não tiveram paciência para ver dar certo.
Foi então que eu o chamei para uma conversa mais profunda e disse: o sucesso não é construído na visibilidade, ele é construído na invisibilidade. Ele me perguntou: então por que parece que não estou avançando? E eu respondi: porque o avanço mais importante ainda não pode ser visto. Expliquei que o verdadeiro progresso não é apenas externo, é interno, é mental, é emocional, é estrutural. E ele estava mudando nessas camadas, mesmo sem perceber completamente. Ele já não reagia como antes, já não desistia tão facilmente, já não se sabotava da mesma forma. Mas ele ainda não sabia reconhecer isso como progresso. E eu o alertei: se você só valoriza resultados visíveis, você vai ignorar a sua própria evolução. Foi nesse momento que ele começou a refletir sobre tudo o que havia mudado desde o início e percebeu algo importante. Ele não era mais o mesmo homem que começou aquela jornada, mas ainda assim, a mente dele queria provas externas mais rápidas. E foi aí que fiz uma pergunta decisiva: você consegue continuar mesmo quando nada parece estar acontecendo fora, mas tudo está mudando dentro? Ele não respondeu imediatamente, porque essa era a verdadeira prova. Naquela noite, ele caminhou sozinho novamente, mas desta vez não estava lutando contra o medo ou contra a identidade antiga. Ele estava lutando contra a impaciência. E essa talvez seja uma das batalhas mais silenciosas, mas mais perigosas de todas. Eu finalizei esse capítulo com uma verdade que ecoou profundamente nele. O homem impaciente destrói em dias o que o homem disciplinado constrói em meses. Depois do período de silêncio dos resultados, algo ainda mais profundo começou a acontecer com ele. Não era mais apenas impaciência, nem dúvida simples. Era um confronto interno mais sofisticado. A tentativa do velho eu de voltar com força total. Ele já tinha mudado hábitos, já tinha enfrentado medos, já tinha começado a construir disciplina e já tinha até conseguido sustentar algumas ações consistentes. Mas exatamente nesse ponto, onde ele achava que estava mais forte, a mente antiga tentou recuperar território. Ele começou a sentir uma estranha confusão. Em alguns momentos, ele se sentia poderoso, capaz, determinado. Em outros, sentia um vazio, como se tudo o que havia construído não fosse real. Ele voltou até mim e disse: tem dias que eu sinto que evolui muito, e outros dias parece que eu voltei para o começo. Eu olhei para ele e respondi com firmeza: você não voltou para o começo, você está apenas vendo o último esforço da sua versão antiga tentando sobreviver. Ele ficou em silêncio. E eu continuei. Expliquei que toda mudança profunda passa por um estágio onde a identidade antiga não desaparece de forma pacífica. Ela luta, ela confunde, ela tenta negociar. Ela tenta fazer você acreditar que nada mudou. E foi nesse momento que fiz uma pergunta que o fez pensar profundamente. O que está falando mais alto dentro de você agora? O homem que você está se tornando ou o homem que você foi durante anos? Ele não respondeu imediatamente, porque percebeu que dentro dele havia duas forças disputando controle. Eu então aprofundei ainda mais. Disse a ele que esse conflito não era sinal de fracasso, era sinal de transição. O velho eu sempre reage quando percebe que está perdendo influência. Ele usa memórias, emoções antigas e padrões automáticos para tentar recuperar espaço. E quanto mais perto você chega de uma nova identidade, mais intenso esse conflito se torna. Foi então que ele me perguntou: então isso nunca vai parar? E eu respondi: vai parar no momento em que você deixar de negociar com quem você foi. Naquele dia, ele começou a entender algo decisivo. Ele não precisava eliminar o passado. Ele precisava parar de obedecer ao passado. E essa diferença mudou completamente a forma como ele começou a lidar com seus próprios pensamentos.
Ele percebeu que não era obrigado a acreditar em tudo que sentia, nem em tudo que lembrava, nem em tudo que a mente antiga tentava repetir. Ele começou a praticar algo novo, observar sem obedecer. E isso foi transformador. Mas ainda havia um desafio mais profundo vindo pela frente, porque agora ele já conseguia reconhecer o velho eu. Já conseguia resistir em muitos momentos. Já conseguia agir mesmo sob conflito interno. Mas ele ainda precisava enfrentar o maior teste de todos: sustentar a nova identidade mesmo sem validação externa. Ele começou a sentir algo estranho: solidão. Não uma solidão física, mas uma solidão de identidade. As pessoas ao redor ainda o viam como o mesmo homem de antes, e isso começava a gerar desconforto. Porque ele já não se reconhecia mais naquela versão antiga, mas o mundo ainda insistia em tratá-lo como se nada tivesse mudado. Ele me disse: "Parece que ninguém vê quem eu estou me tornando." E eu respondi: "Porque a transformação verdadeira sempre começa invisível para os outros." Naquele momento, ele começou a entender que crescimento interno não depende de aprovação externa, e isso o colocou em outro nível de consciência. Ele começou a agir sem precisar ser reconhecido. Começou a construir sem precisar ser validado. Começou a caminhar mesmo sem aplausos. E isso foi o início da verdadeira independência mental. Antes de encerrar aquele encontro, eu disse a ele: "O homem que depende de reconhecimento nunca será livre." E deixei uma pergunta final ecoando: "Você está disposto a continuar sendo quem está se tornando, mesmo que ninguém ainda consiga ver isso em você?" Depois de tudo o que ele havia enfrentado, o medo, a procrastinação, a disciplina, a identidade antiga, a impaciência e a solidão da transformação, algo muito profundo começou a surgir dentro dele. Não era mais entusiasmo, não era mais dúvida, não era mais conflito constante. Era algo mais silencioso, mais estável, mais maduro. Uma espécie de consciência interna que já não precisava ser convencida todos os dias. Ele voltou até mim, mas dessa vez havia uma mudança perceptível na forma como ele caminhava. Não era arrogância, não era pressa, era firmeza. E ele disse: "Eu não sou mais o mesmo homem que começou isso tudo." Eu olhei para ele e respondi: "Você nunca foi o homem que pensava ser no início. Você apenas estava adormecido." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mas esse silêncio agora era diferente de todos os outros que existiram na jornada dele. Era um silêncio de compreensão. E então ele continuou: "Eu entendi que não se trata apenas de acreditar, se trata de se tornar." Eu assenti, porque naquele momento ele finalmente havia cruzado uma linha que poucos cruzam na vida, a linha entre inspiração e identidade. Eu então comecei a falar com ele de forma mais profunda, como sempre fiz com aqueles que realmente estavam prontos para compreender a verdade. Expliquei que o sucesso nunca foi uma questão de sorte, nem de circunstância, nem de talento isolado. O sucesso sempre foi uma consequência direta do alinhamento interno entre pensamento, ação e persistência. E então fiz a pergunta final da jornada dele: "Você está disposto a caminhar com a certeza do sucesso mesmo antes de ver qualquer prova externa disso?" Ele respirou fundo e respondeu: "Sim, porque agora eu não dependo mais do que vejo. Eu dependo do que me tornei." Naquele instante eu compreendi que minha missão com ele havia chegado ao fim, porque o verdadeiro ensinamento não é o que transforma um homem temporariamente, é o que o transforma permanentemente. E eu disse a ele algo que ecoaria para sempre dentro da mente dele: "Você não caminha para o sucesso, você caminha como alguém que já pertence a ele." E foi nesse momento que tudo fez sentido. Ele percebeu que cada capítulo da sua jornada não foi sobre conquistar o mundo externo, mas sobre dominar o mundo interno. Que cada queda não foi um fracasso, mas um treinamento invisível.
que cada dúvida não foi um bloqueio, mas um teste de direção. E que cada momento de dor foi, na verdade, um ajuste de consciência. Ele começou a caminhar sozinho novamente, mas agora não havia mais desespero, não havia mais urgência emocional, não havia mais busca por validação. Havia apenas uma certeza silenciosa dentro dele. Ele já não estava tentando se tornar alguém, ele já estava se tornando. E isso muda tudo, porque quando um homem realmente acredita no próprio caminho, ele não precisa correr. Ele precisa apenas continuar. Então, eu deixei a última reflexão com ele e com todos que ouviriam essa história. O sucesso não é alcançado por quem espera sentir certeza. O sucesso é conquistado por quem decide caminhar com ela. E assim, a jornada não terminou como uma promessa, mas como uma realidade em construção contínua. Hoje você entendeu uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. O sucesso não começa fora, começa dentro. Talvez você não esteja vendo resultados imediatos. Talvez ainda exista medo, dúvida ou até aquela vontade de desistir. Mas lembre-se, todo grande vencedor já passou exatamente por esse silêncio, por esse processo invisível onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo construído por dentro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você ainda acredita. Algo dentro de você ainda quer mais. E isso já é o começo de uma nova vida. Não pare agora. Porque o homem que você está se tornando é mais importante do que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, então faça 3 coisas simples, mas poderosas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente, eu vou até o fim. Porque esse comentário não é só uma frase, é um compromisso com a sua própria transformação. E lembre-se, você não está atrasado, você está em construção. E tudo aquilo que é construído com fé, disciplina e persistência, inevitavelmente se torna inevitável. Nos vemos no próximo capítulo da sua mudança de vida.